Hoje vamos falar sobre uma das maiores provações que um casamento pode enfrentar. É o momento em que um sonho individual colide com a segurança familiar. O momento de tomar uma decisão de altíssimo risco, investir as economias de uma vida num novo negócio. Muitos veem isso como um ato de coragem, de fé, mas quando essa decisão é tomada sem a unidade completa do casal, ela pode se tornar a faísca que incendeia a paz de um lar. Agora, para você sentir a tensão real que isso provoca, a angústia silenciosa que corrói a confiança, imagina a cena. Um homem da nossa comunidade, um marido e pai dedicado. Vamos chamá-lo de o sonhador. Ele tinha um emprego estável, mas um coração inquieto, ardendo com a visão de construir algo seu. Sua esposa, por outro lado, encontrava paz na estabilidade. Para ela, o dinheiro que eles tinham guardado com tanto sacrifício não era um capital de risco, era um muro de proteção ao redor da sua família. O problema não era o sonho dele. O problema era que o sonho estava a tornar-se maior do que a parceria deles. Ele via oportunidade, ela via perigo. E ambos estavam prestes a descobrir o que acontece quando um projeto é construído sem conselho. A história deles é um alerta poderoso sobre um princípio bíblico que pode salvar não apenas um negócio, mas, mais importante, um casamento. Esse irmão era um bom homem, ele amava a sua esposa e os seus filhos. Ele não era imprudente por natureza, mas ele foi seduzido pela própria visão. Ele passou meses a pesquisar o seu negócio. Planos, projeções, ideias. Ele estava convencido de que era uma oportunidade de ouro, a chance de dar à sua família uma vida muito melhor. E ele apresentou a ideia à sua esposa, mas a forma como ele apresentou foi o início do problema. Ele não estava procurando conselho, ele estava procurando aprovação. Ele estava vendendo um sonho, minimizando os riscos. A esposa, sentindo a paixão nos olhos dele e não querendo ser a pessoa que destrói os seus sonhos, concordou, mas foi um sim hesitante, um sim nascido do amor por ele, não da fé no plano. E essa é uma diferença perigosa. Com aquela aprovação frágil, ele agiu. Transferiu a maior parte das economias da família para a nova conta da empresa. O som daquela transferência, para ele, foi o som do progresso. Para ela, foi o som de um alarme de incêndio a disparar no seu coração. As primeiras semanas foram de euforia, comprar equipamento, alugar um pequeno espaço, mas a euforia rapidamente deu lugar à dura realidade. Os custos iniciais foram 20% mais altos do que o projetado. A esposa viu o extrato bancário a diminuir com uma velocidade assustadora. O muro de proteção deles estava a ser demolido, tijolo por tijolo, e a paz começou a abandonar a casa. As conversas à noite tornaram-se tensas. "Tens a certeza disto?" ela perguntava, com a voz carregada de medo. "Confia em mim, vai dar certo", ele respondia, com uma confiança que ele próprio já não sentia. Ele estava sentindo o peso esmagador da decisão. Cada real gasto era uma facada no peito dele. Ele se sentia sozinho, incompreendido. A vergonha de um possível fracasso começou a consumi-lo. Ela sentia-se traída. A segurança dela, o futuro dos seus filhos, tinha sido colocado numa roleta sem a sua participação plena. Ela chorava em silêncio no banho, para não preocupar mais o marido. O projeto estava a fracassar, exatamente como a palavra de Deus adverte, e o motivo era claro. Foi concebido e estava sendo executado sem verdadeiro conselho. A parceria deles tinha sido substituída pelo otimismo isolado dele. O ponto de ruptura chegou numa terça-feira. Um fornecedor ligou exigindo um pagamento adiantado inesperado. Era um valor alto. Era basicamente o resto do dinheiro que eles tinham. Pagar significava ficar sem nenhuma reserva. Não pagar significava o fim do negócio. Naquela noite, não houve discussão. Houve apenas um silêncio pesado e a admissão da derrota.
O marido, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para a esposa e disse: "Eu acho que eu cometi um erro terrível. Eu não sei o que fazer." Aquela confissão, nascida da mais profunda humildade e desespero, foi a coisa mais dolorosa e, ao mesmo tempo, a mais curadora que ele poderia ter dito. Foi o fim do orgulho e o início da verdadeira busca por ajuda. Sem saber mais para onde correr, eles procuraram um casal de mentores da sua igreja. Eles contaram tudo: o sonho, a decisão apressada, o medo, a iminente ruína financeira. O mentor ouviu com paciência e, em vez de dar uma solução de negócio, ele abriu a sua Bíblia e leu um versículo que redefiniu todo o problema deles. Ele leu Provérbios 15, versículo 22. Onde não há conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Presta atenção, porque o princípio que salvou tudo está aqui. Aquele casal entendeu naquele instante a raiz do seu problema. O projeto deles estava a fracassar não por causa do mercado, mas por causa da ausência de conselho. O mentor então fez uma pergunta que mudou tudo. Quem deveria ser o seu primeiro e mais importante conselheiro neste projeto? O marido olhou para sua esposa e, pela primeira vez em meses, ele a viu não como uma fonte de medo, mas como a sua parceira designada por Deus. Naquela noite, eles aplicaram a primeira parte do princípio. Ele pegou num caderno e disse à sua esposa: "Eu não quero mais a sua aprovação. Eu preciso do seu conselho. Diga-me tudo, os seus medos, as suas ideias, tudo." E ela falou, com honestidade, mas com amor. Ela partilhou as suas preocupações práticas, as suas sugestões para cortar custos, a sua visão sobre o que os clientes realmente queriam. Ele ouviu e anotou tudo. A primeira conselheira tinha sido honrada. Mas o versículo diz: muitos conselheiros. Eles entenderam que não podiam parar por aí. Com humildade, eles procuraram um irmão da igreja que tinha um pequeno negócio bem-sucedido. Partilharam o plano e pediram conselho. O empresário deu-lhes dicas valiosas sobre marketing e gestão de estoque que eles nunca teriam pensado. Eles procuraram um contabilista que os ajudou a reestruturar os custos e a encontrar eficiências fiscais. Eles construíram um pequeno exército de conselheiros. Com a sabedoria de muitos, eles reformularam o plano de negócios, fizeram uma mudança estratégica no produto principal, cortaram despesas desnecessárias e renegociaram com os fornecedores. Não foi uma solução mágica, o caminho ainda era difícil, mas pela primeira vez eles não estavam mais sozinhos. O projeto que antes era dele tornou-se nosso. A sabedoria de muitos estava trazendo sucesso. O negócio começou a estabilizar. As primeiras vendas consistentes começaram a entrar. A pressão começou a aliviar. Mas o verdadeiro milagre não foi o financeiro. O verdadeiro milagre foi a restauração da unidade deles. A confiança foi reconstruída, mais forte do que antes. Eles aprenderam a tomar cada decisão juntos. O princípio de Provérbios não salvou apenas o negócio, ele salvou o casamento deles. Essa lição sobre tomar decisões sábias e planejadas em conjunto conecta-se diretamente com o que vimos no nosso último vídeo sobre o casal que ignorava a aposentadoria, lembra? Aquele intitulado "Eles ignoravam a aposentadoria", até descobrirem os 3 segredos de Provérbios. Ambos os vídeos mostram que a sabedoria de Deus, seja no planejamento de longo prazo ou na tomada de riscos, é o alicerce para a paz financeira. Se você não viu o vídeo anterior, o link na descrição vai aprofundar ainda mais a sua compreensão. E a cadeia de sabedoria continua. Depois de aprendermos sobre planejamento e risco, o nosso próximo vídeo vai atacar um desafio que muitos pais enfrentam. O título será "Seus filhos só sabiam gastar", até eles aplicarem estes 4 versículos. Vamos partilhar uma história e princípios práticos para ensinar educação financeira aos seus filhos desde cedo, para que eles não cometam os mesmos erros que nós. É uma mensagem crucial, por isso, garanta que está inscrito e com o sininho ativado. E se a história deste casal e o poder do conselho falaram a seu coração, se você reconhece a importância deste princípio, então deixe o seu like. O seu gesto ajuda esta mensagem a alcançar outros casais
que podem estar enfrentando esta mesma crise em silêncio. E use os comentários. Você já tomou uma decisão financeira importante em casal? Como foi a experiência de procurar conselho? A sua história pode ser um farol de esperança para outra pessoa. E se você conhece um casal que está começando um negócio ou passando por tensão financeira, partilhe este vídeo com eles. Pode ser a ferramenta que Deus usa para restaurar a paz e a direção no lar deles. Inscreva-se no canal, porque a nossa missão é desvendar os princípios práticos e poderosos da Palavra de Deus para todas as áreas da sua vida financeira, do planejamento pessoal à educação dos filhos. Lembre-se do princípio que salvou tudo: onde não há conselho, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Comece sempre pelo conselheiro que Deus colocou ao seu lado. Te aguardo no próximo vídeo.